Olá, estamos de volta para o estudo de mais uma das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins, município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ainda nossa filial, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, sul do estado do Rio. Também o município mineiro de Santa Rita de Jacutinga. Bem fácil. Nossa igreja fica localizada em frente à praça principal, no centro da cidade. Dominicalmente nos reunimos a partir das 8 horas para estudarmos lições bíblicas da escola dominical. E este é o nosso manual, Ebenezer Dominical. É a nossa revista oficial, lançada pelo nosso ministério, e este trimestre estaremos estudando sobre a igreja e a musicalidade. Estamos falando sobre louvor. Qual é a importância, qual é o peso que a música oferece às igrejas atuais? O nosso comentarista é o pastor Josafá Terra. E como nos sentiríamos felizes em poder contar com a preciosa presença de cada um de vocês. Venha estudar conosco. E hoje, dia 17 de julho de 2022, estaremos discorrendo sobre a lição número 3. E o tema é a musicalidade na igreja. O texto áureo está no Salmo número 34, verso 1. Assim se expressou o poeta: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Verdade aplicada. A música tem sido um instrumento fundamental utilizado nas igrejas no auxílio da propagação do Evangelho. E os objetivos desta lição são os seguintes: entender a importância da música na igreja, compreender a existência de uma organização no departamento musical e entender as funções da música na igreja. O nosso textos de referência encontra-se no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 16 a 22. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir
levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos seus filhos de Merari, seus irmãos Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaaziel, Semineramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maazéias, Matitias, Elifileu, Miquinéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaía com alaúdes sobre alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite para os sobressaírem. E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Introdução. A música está diretamente ligada com as atividades da igreja, onde, sendo ferramenta que envolve um grande número de irmãos, nos templos vemos seus efeitos, pois são lotados no transcorrer dos cultos. Sentimos o mover de Deus quando a música tem um objetivo claro e está direcionada para a adoração ao Rei Jesus. Conforme podemos ler no Salmos número 147, verso 1. Item 1.0. Davi instituiu cantores. O rei Davi estava fazendo uma nova tentativa de trazer a Arca da Aliança para que o povo de Deus pudesse adorar. A sua primeira tentativa foi frustrada, pois não seguiu os ritos instituídos por Deus a Moisés, relatados no livro de Números, capítulo 4, versículos 1 a 20. Agora, com uma nova empreitada, ele tomou todos os cuidados necessários para transportar a arca, colocando os levitas para transportá-la. Podemos ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Ao retornar com a arca no formato no qual Deus ordenara, ele institui cantores e músicos para que o louvor não cessasse, separando-os em 3 grupos. Item 1.1. Os líderes. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Os levitas Emã, Asaf e Etã, também chamado de Gedutum, conforme 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, foram separados para o serviço do canto, com a responsabilidade de atuarem na liderança. Emã pertencia aos filhos de Coate, pelos quais provinham a família sacerdotal araônica.
tinham primazia em tudo, pois foi a eles entregue a responsabilidade pela guarda e transporte da Arca da Aliança. Asaf era pertencente aos filhos de Gerson, descendente daqueles que eram responsáveis pela manutenção e transporte da tenda e das cortinas do tabernáculo. Etã era dos filhos de Merari. Levavam e cuidavam da estrutura do tabernáculo. Sobre essas funções estudaremos na próxima lição. Os três adoravam a Deus com símbolos, pratos de bronze, como instrumentos de percussão, dando a marcação e o ritmo do louvor. É muito importante descrever a forma como eles estavam dispostos durante a adoração. Emã ficava no centro, Asaf à direita e Etã à sua esquerda. Livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 33 e 34. Item 1.2. Músicos e cantores. Livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 20 e 21. Dois grupos foram separados daquele momento. O primeiro grupo adorava a Deus com um instrumento chamado alaúdes, que é um instrumento cuja execução é similar ao som de um violão. Em voz de soprano, a palavra usada para soprano em hebraico é alemá, que é a mesma palavra usada para virgem, dando um sentido de que poderia ser um coral de mulheres e crianças. Fato que o soprano é um tipo de voz aguda mais comum entre mulheres e crianças. O segundo grupo, com harpas em tom de oitava, notemos que a voz masculina naturalmente já está uma oitava abaixo da voz feminina. Quer um exemplo? Execute qualquer louvor para um irmão e uma irmã e você verá na prática o que estamos falando. Esse segundo grupo de cantores poderia ser um coral masculino, pois o texto diz que eles cantavam assim para conduzir o canto. Versículo 21. Item 1.3. O diretor de canto. Livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 22. Quenanias foi selecionado como chefe dos músicos e diretor de canto, pois, segundo o texto, era entendido no assunto. Note que na divisão feita por Davi, havia um esquema de hierarquia onde cada um, segundo o seu ofício, estava designado. Isto refletia em uma ordem que o louvor dentro das igrejas deve seguir, para que haja ordem na casa do Senhor. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem, escreveu Paulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Item 2. Por que assim o fez Davi? Ao analisarmos a vida de Davi, notamos um homem com profunda preocupação em tudo que estava relacionado à adoração ao nosso Deus. Ele cuidou para deixar organizado tanto a parte física como os rituais. Esse desejo tinha como objetivos, item 2.1, para que o louvor fosse com alegria. A adoração a Deus tem que ser espontânea, prazerosa e com alegria.
Não poderia e nem deveria ser algo mecânico, sem vontade. A profecia está intrinsecamente ligada ao que cantamos na igreja. Veja, Davi sabia disto. E ao separar Emã, Asaf e Jedutum, comissiona a eles e aos seus coordenados a função de profetizarem ao som de instrumentos. Vejam lá 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Como profecia, a música deve edificar, exortar e consolar. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O louvor, através da música, dentro de nossas igrejas, não pode e nem deve ser usado como instrumento de promoção pessoal, tirando o foco do nosso Deus para a apresentação de um show. Vários salmos direcionados aos mestres de canto têm como caráter profético. Confira. Salmos número 8, verso 16, e ainda versos 22, 40 e 45. Davi entendia muito bem isso. Por isso, seus cânticos são entoados até hoje como expressão de um coração voltado ao seu Senhor. Tomemos como exemplo o Salmo 23, que nos mostra alguém cujo coração ama e confia no seu Senhor. Ainda Salmo 122, verso 1, que expressa a alegria de estar na casa de Deus. Item 2.2, para que o louvor fosse contínuo. No capítulo 25 do livro de 1 Crônicas, a preocupação de Davi era ter uma adoração contínua e expressada. Ele separou as famílias que adoraram a Deus durante as 24 horas do dia. Os cantores revezavam-se durante o dia em turnos de louvores a Deus com suas famílias. No verso 4 deste capítulo, os nomes dos últimos 9 filhos de Emã, se traduzidos, formavam um louvor a Deus que ficaria provavelmente assim: seja gracioso, Senhor, seja gracioso para comigo. Tu és meu Deus, a quem eu engrandeço e exalto por tua ajuda. Embora entristecido, proclamei as mais exaltadas visões. Item 2.3, para que todo Israel adorasse ao rei. Ao fazer esse comissionamento, Davi incluiu o povo no seu projeto de adoração a Deus como uma só voz, louvando ao Senhor. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36. A adoração e o louvor ecoavam em todo o território de Israel. Homens, mulheres, velhos, jovens e crianças estavam unidos em adoração. Devemos, como servos do Senhor, entoar um cântico que vai atravessar os limites da igreja, alcançar os céus e se espalhar por toda a terra
as verdades de Deus. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 9. Item 3. Qual é a finalidade da música na igreja? Desde o momento da sua organização nos primórdios da igreja até os dias de hoje, a música tornou-se uma peça fundamental para o crescimento no reino de Deus. Em muitos aspectos, o sentido foi perdido. Este é um assunto que discutiremos em outra lição. Porém, a música na igreja tem várias funções. Entre elas, destacaremos 3. Item 3.1. Função profética. A profecia está intrinsecamente ligada ao que cantamos na igreja. Veja, Davi sabia disso. E ao separar a Emã, Asaf e Jedutum, comissionou-os aos seus coordenados a função de profetizarem aos sons dos instrumentos. Confiram, livro de 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Como profecia, a música deve edificar, exortar e consolar, escreveu Paulo em sua epístola 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O louvor, através da música dentro de nossas igrejas, não pode e nem deve ser usado como instrumento de promoção pessoal, tirando o foco de nosso Deus para a apresentação de shows. Vários salmos direcionados aos mestres de canto têm caráter profético. Confira. Salmos número 8, versículos ou versos 16, 22, 40 e 45. 3.2. Função poética. Como uma expressão artística, a música tem, como entre tantas outras funções, trazer a poesia, que é uma forma de expressão da alma, conforme já vimos, sede dos nossos sentimentos e emoções. Essa poesia corresponde à visão do autor a respeito das suas experiências, como ele enxerga cada uma delas. Esse propósito musical atinge as nossas emoções através da alma, mexe com o nosso espírito e é expressado através do nosso corpo, para atrair a atenção do nosso Deus, para que a sua glória encha toda a casa. Livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 12 a 14. Item 3.3. Função doutrinária. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19, Deus falou a Moisés que iria compor uma canção e que Moisés deveria escrevê-la para que o povo, ao entrar na terra prometida, entoasse aquele cântico e se lembrasse das palavras do Senhor. O louvor passaria de geração a geração para que lembrassem de Deus a quem eles serviam.
Esse louvor foi dado por Deus a Moisés. E no capítulo 32, vemos ele ser entoado. Doutrina, por definição, é o conjunto coerente de ideias a serem transmitidas ou ensinadas. E como uma função doutrinária, a música tem que transmitir os princípios básicos do Evangelho: santificação, mensagens sobre a vinda de Cristo, confronto ao pecado, justificação, regeneração, salvação, entre outras mais. E a conclusão destes nossos estudos de hoje é que a música na igreja é algo santo que tem como objetivo principal glorificar e exaltar o nome daquele que nos criou, rendendo a ele honra, glórias e louvores, não podendo ser algo para projetos próprios, mas sim o meio pelo qual o nosso Deus nos usará como igreja. E no próximo domingo, nós aqui retornaremos e estaremos estudando sobre a influência da música no reino espiritual. Esta é a nossa revista, Ebenezer Dominical. Estamos estudando sobre a igreja e a musicalidade. Nosso endereço, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Todos os domingos nós nos reunimos para estudos destas lições, que têm sido bênçãos para o enlevo espiritual de nossa alma. Compareça e você certamente fará parte deste conjunto de pessoas interessadas a conhecer mais e mais o Deus que habita no meio dos louvores. Até lá, aguardamos todos vocês.